Nós podemos, por acaso, afirmar que todas as religiões são um caminho de salvação? Essa pergunta ela é bastante pertinente, porque nós estamos numa sociedade onde a tolerância com as várias religiões não somente está na moda, mas é uma verdadeira agenda. Você sabe que os globalistas, as pessoas que trabalham para que haja um governo mundial, gostariam que houvesse uma única religião no mundo. Esta única religião, ela tem um formato de pluralismo religioso, ou seja, uma religião relativista, onde todas as religiões têm igual cidadania e, ao mesmo tempo, nenhuma delas teria uma pretensão de universalidade. Portanto, dizer que todas as religiões são boas, que nós podemos crer em qualquer coisa, o importante é crer em alguma coisa. Está não somente muito na moda, mas dizer o contrário é arriscar certamente a perseguição. No entanto, nós católicos não podemos aceitar essa proposta. Por quê? Porque a Igreja Católica é a igreja para a qual todos os seres humanos foram criados. E Jesus veio a este mundo para que todos, aqui na terra, ou então, derradeiramente lá no céu, todos pertençam à sua única igreja. Para que você verifique que de fato é esta a posição da Igreja Católica, eu sugiro para a sua leitura 2 documentos. O primeiro é a Declaração Dominus Jesus, de agosto de 2000, assinada pelo cardeal Joseph Ratzinger. Mas 6 meses depois, houve um outro documento mais curtinho, talvez mais fácil de estudar, que é uma notificação a respeito do livro de um jesuíta, o padre Jacques Dupuy. O padre Jacques Dupuy escreveu um livro chamado Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso. Esse livro foi traduzido para o português, ele foi escrito em 97 e em 99 já estava aqui no Brasil. No entanto, hoje é difícil de ser encontrado em português porque já está fora de catálogo. A Santa Sé, em 2001, fez uma notificação a respeito desse livro, corrigindo e colocando as balizas daquilo que é o aceitável para uma reflexão católica do pluralismo religioso. Existem 5 pontos básicos, 5 pilares básicos que nós não podemos renunciar. A primeira coisa é o fato de que Jesus Cristo, Deus que se fez homem, a pessoa histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e morreu no Calvário, na cruz, em Jerusalém. Esta pessoa divina, encarnada, é o caminho de salvação universal. Não existe a possibilidade de nós dizermos que Jesus é uma das tantas encarnações do Verbo eterno de Deus e que, na verdade, o Verbo, o Filho, estaria presente em todas as religiões. Isto não é aceitável. Segundo ponto, que também não é aceitável, é nós dizermos que Deus se revelou no cristianismo, mas Ele também se revelou nas outras religiões e as verdades das outras religiões completam a revelação do cristianismo. Isto é absolutamente inaceitável, não é católico, é herético dizer isto. Em Jesus Cristo nós temos a plenitude da revelação e não existe nenhuma verdade revelada por Deus que falte ao cristianismo, que não precisa ser completado por outras religiões. E, na verdade, aquelas verdades, os elementos de verdade que estão nas outras religiões não podem ser chamados verdadeiramente de revelação, mas trata-se de uma ação do Espírito Santo no coração dos homens que, às apalpadelas, vão buscando a verdade. E exatamente porque as pessoas vão buscando a verdade é que nós, então, podemos dizer que existe uma ação do Espírito Santo. Essa é a terceira verdade que a notificação nos recorda. A ação do Espírito Santo, mesmo fora das fronteiras da igreja, tem uma finalidade,
que é trazer as pessoas para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O pilar número 4 é o fato de que todos os seres humanos foram orientados para esta igreja, ou seja, existe uma vocação específica dos seres humanos de todos os tempos, de todos os lugares da história, para um dia pertencerem à única igreja de Cristo. E, finalmente, o pilar número 5, que é colocado nessa notificação, fala do valor salvífico das religiões. Talvez aqui esteja o centro da pergunta que nós fizemos no início. O que dizer a respeito dessas religiões? Elas são ou não são instrumentos de salvação? Bom, a resposta é bastante clara. Enquanto religiões, elas não são instrumento de salvação. O que pode ser, sim, instrumento de salvação são as verdades que estão contidas nela, mas estão contidas também fora delas. Por quê? Porque o Espírito Santo age em diversos povos, culturas, religiões, orientando as pessoas para Cristo e para a sua igreja. Essa posição que pode parecer antiquada é exatamente a posição do Concílio Vaticano II, que é citado na notificação na Constituição Lumen Gentium, no número 16. Por isso, um pluralismo religioso é uma realidade bastante difícil de se sintonizar com a Igreja Católica. Devemos, sim, atestar o seguinte: a Igreja quer conviver pacificamente com todos os povos e com todas as religiões. E, assim, convidar essas pessoas de boa vontade a um diálogo humano, fraterno, respeitoso. Mas nós não podemos renunciar àquela missão de Nosso Senhor, que nos últimos versículos do Evangelho de São Mateus diz: ide, fazei discípulos de todos os povos. A missão é universal. Trata-se de uma obediência a Cristo. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Mas essa salvação acontece através do Filho encarnado Jesus Cristo e do prolongamento de sua encarnação na história, chamado Igreja Católica.